Fala galera, estamos aqui de novo, mais uma vez, trocando ideia com o meu amigo Thiago. Thiago é um cara experiente dentro do futebol que vai trazer para a gente aqui um pouco do conhecimento dele do futebol, das categorias de base, da captação de talentos, para falar sobre liderança com a gente. Como que a liderança influencia também dentro do meio do futebol. É uma coisa que eu queria que todos vocês tivessem uma noção de como funciona isso. Thiago, se apresenta para a galera, eu sei que você já fez isso anteriormente, mas faz de novo aí, dá o teu briefing aí de quem é Thiago. Fala, Fábio, bom dia, prazer aí estar falando com você novamente, podendo dividir um pouquinho a realidade aí do que acontece nas categorias de base. Né? Me chamo Thiago Araújo, estou na minha 20ª temporada aí falando sobre, trabalhando com futebol de base, 15 anos no Flamengo, 2 anos no Internacional, 3 anos no Audax do Rio. Então, assim, professor formado em Educação Física, então passei, tirando a preparação de goleiros, que é uma coisa bem específica, no restante eu já passei aí em todas as áreas. Pô, isso é bom demais. Dá para perceber que você tem bastante vivência disso aí, muita coisa para acrescentar para a gente aqui, para o nosso público. É isso aí, galera. A gente vê, assim, em cada dia, um time possui um capitão, né? A gente que acompanha um pouco de futebol, eu não sou aquele fã, aquele cara que acompanha muito futebol, eu não sou, mas eu sou uma pessoa que estou antenada ali, tenho a minha paixão, meu clube, sou tricolor, né? E aí a gente, né, não tem como negar isso, e eu gostaria, assim, de trazer para a gente a questão dentro do futebol em si, que a gente tem um capitão, por exemplo, dentro de um time de futebol, ou seja, é o cara que comanda e lidera uma equipe dentro de campo, ou fora de campo, não sei, você vai melhorar o meu conceito de capitão. E quais são as características que são levantadas ou levadas em consideração aí em relação ao futebol para se escolher um capitão? Fábio, existem situações que elas são curiosas até. Por exemplo, o líder, né, o capitão, é o cara que normalmente traz os holofotes todos do jogo para ele de maneira individual, né? É um esporte coletivo, onde o cara traz o holofote de maneira individual. Essa questão do capitão, o cara portar a braçadeira numa equipe de futebol, ela pode ter uma situação comercial, e você querer que todo o entorno olhe para aquele seu atleta. Ela pode ter uma situação do treinador querer que o capitão seja o seu espelho e semelhança, então um cara que tem um perfil do treinador. Então, assim, se o treinador é um cara que é motivador, como tidos por muitos aí, você tem um capitão mais vibrante, um cara que fale mais, um cara que se imponha perante aos outros, até de maneira física. Um cara mais extrovertido também. Isso aí. Ou se você tem um treinador que tenha uma outra linha, um cara que seja que tenha uma linha mais construtiva, você vai ter um capitão dentro do campo que seja um cara que vai orientar, que vai ajudar no posicionamento, que vai trocar ideias com o treinador, mas de maneira bem conceitual, entendeu? De maneira bem tranquila. Você tem também uma questão que é curiosa, você às vezes detecta no teu goleiro um perfil de liderança absurdo, que é um cara que tem comando, que tem voz dentro do vestiário, que resolve as coisas, que é respeitado, só que você não quer botar o teu goleiro de capitão. Por quê? Porque você entende que o goleiro o papel do capitão é reclamar com a arbitragem. Não, o papel do capitão não pode ser reclamar com a arbitragem. O papel do capitão pode ser ponderar com a arbitragem. E aí, se for o goleiro está muito distante do árbitro, como é que ele vai pressionar o juiz? Isso é um pensamento muito retrógrado em relação a um esporte de alto nível. Então, você pode ter o goleiro como capitão e pode ter, dentro do posicionamento de campo, outros atletas que, se souberem conversar com a arbitragem, vão ser respeitados. Então, a gente tem que evoluir com isso e não ficar estagnado do jeito que está. E assim, o capitão vai ser pela questão comercial, né? Eu, por exemplo, entendo que por mais que o Neymar seja a referência técnica da seleção, ele não pode ser o capitão. Ele usar a braçadeira é uma vaidade. Sim. Eu não vejo de fora do processo que ele tenha o respeito dos atletas
para que ele possa cobrar, porque ele não é o exemplo. Entendi. Então, o líder, ele precisa liderar também por exemplos. É uma forma de liderança, a gente utiliza a liderança por exemplos, por atitude, né? São coisas que a gente também procura entender. Você compartilhou comigo uma história em relação lá, quando você estava no Audax, eu acho, conversando sobre um atleta do Fluminense. Fala um pouquinho aí como é que funciona, como é que foi essa questão da avaliação e a percepção de vocês enquanto estavam ali observando, né, o que estava acontecendo. O que aconteceu nessa situação? Isso foi em 2008, tá? Eu acho até que não tem problema em citar, o atleta em si era o Wellington Silva, que hoje está no Internacional. Então e ele jogava pelo Fluminense. Vamos pedir aqui, né, licença educativa para que a gente possa exemplificar. Então, assim, o que aconteceu com ele, e aí a necessidade da divulgação do nome para as pessoas entenderem o processo. Ele era um menino com uma boa técnica na idade dele, isso era uma competição sub-15, observada por diversos olheiros, observadores, scouts e muita gente envolvida no futebol, em que ele pautava o jogo dele na velocidade dele. E o Fluminense precisava, na época, fazer negócio, vender alguém da base. O que o Fluminense fez? O Fluminense deu a braçadeira de capitão para ele, o Fluminense colocou ele para jogar com a camisa 10, que é uma camisa de muita representatividade no futebol brasileiro, né? E o Fluminense colocava ele para bater todos os escanteios, todas as faltas próximas à área e todos os pênaltis. Então o Fluminense conseguiu trazer para ele todos os holofotes do jogo, de maneira que ele se destacasse e que conseguisse otimizar a qualidade técnica e física dele, consequentemente, ele ser vendido. Ele acabou a competição, ele foi vendido para o Arsenal da Inglaterra, né? Acabou até jogando muito pouco pelo Arsenal, mas enfim, o objetivo do Fluminense foi conquistado com êxito, que conseguiu vender um menino com 15 anos de idade por uma quantia bem interessante e que na época pôde ser reinvestida dentro do clube. Pô, interessante, né? Então, assim, a questão da liderança, vamos trazer aqui a liderança, no futebol, ela pode ser também por interesses comerciais, né? Você pode trazer, por exemplo, se a gente entender o capitão como um líder, você pode dar a abraçadeira para ele por interesses comerciais, não exatamente pelo nível de representatividade que ele tem perante ao grupo, né? Isso Sim, pode acontecer. E até dentro do segmento corporativo, a gente pode traçar uma analogia de que na empresa o teu líder é o teu capitão. No futebol, não necessariamente o teu líder é o teu capitão. O teu líder pode ser o goleiro e você não concorda que o goleiro seja o capitão. O teu capitão pode ser o Neymar e ele não é o líder da seleção. Ou o seu capitão pode ser o Dunga, que é o líder daquele grupo de 94. Então vai muito assim, falando do futebol brasileiro, da cultura do clube, do perfil do treinador, do que ele almeja com o capitão dele. Qual é a visão que ele tem daquela braçadeira, qual é a importância que ele dá para aquela braçadeira. Antigamente, você tinha a numeração fixa, por exemplo, que ia do 1 ao 11. Então, camisa 10 era a referência técnica da equipe. Hoje, você pega no futebol mundial, grandes astros do futebol mundial não jogam com a camisa 10 em seus clubes, nem em suas seleções. Porque eles entendem que por uma questão pessoal, comercial, promocional, ele tem que jogar com outro número. Obrigado aí por essa explicação, é importante a gente compreender. E vamos lá. Outra coisa que eu andei pensando aqui enquanto a gente está falando é sobre a questão das características de liderança, né? E aí você, como já mencionou anteriormente, que treinou a galera da categoria de base, tá, essa meninada toda, você chegou a identificar algumas características características de liderança em diferentes categorias de base? Teve alguma diferença que você encontrou? Eu acho que nas categorias menores você vê uma liderança técnica sendo muito mais aflorada do que nas categorias maiores, né? É engraçado que quando um menino chega para uma avaliação, por exemplo, dentro da categoria,
quando ele é muito bom, rapidamente todos os atletas chamam ele pelo nome. Então, você quer detectar se o cara é bom ou não, você pergunta para os teus atletas o nome dos atletas de avaliação. Aqueles que eles respondem, você pode prestar mais atenção, porque estão se destacando, estão tendo uma liderança técnica dentro do grupo. É engraçado como de faixa etária para faixa etária, os atletas da mesma idade, eles são totalmente diferentes. Então, assim, você tem atletas que são mais tímidos, mais introvertidos, você tem atletas que eles têm um nível de personalidade mais forte e, consequentemente, tem um perfil de liderança, de querer comandar as atividades, de querer chamar a atenção de alguma forma, de ter a necessidade de chamar a atenção de alguma forma. Então, assim, eu vejo no primeiro bloco ali, dos 9 aos 13 anos, uma questão muito mais da liderança técnica, do menino ser respeitado porque ele é melhor tecnicamente do que os outros. Uhum. Dos 13 aos 16, eu vou te falar que a maturação biológica, ela faz muita diferença. Então, assim, o menino que começa a ter barba, começa a ter cabelo embaixo do braço, ele naturalmente vai ser mais forte fisicamente. Ele começa a ser respeitado pelos outros, porque, assim, na teoria ele já é um adolescente, ele não é mais aquele pré-adolescente, ele já tem barba, ele já é mais homem do que eu, e assim, o pensamento das crianças vai muito disso. E dos 16 anos em diante eu vejo um perfil muito mais próximo do profissional, o cara que tem que ser um exemplo como atleta, e não um jogador de futebol. O cara que tem que ser um cara que tenha comando dentro do vestiário, que tenha bom trato com todos os atletas, que ele cumpra com as normas do clube, que ele seja um cara disciplinado, que ele tenha um perfil comercial interessante e que não necessariamente seja só um jogador de futebol. Então eu vejo, assim, claro, essas 3 fases assim, mas ainda respeitando a questão do treinador. Eu, por exemplo, como treinador da categoria de base, nesse primeiro módulo de 9 a 13 anos, o que eu fazia? Eu sempre rodei o capitão na minha equipe. Então, a cada jogo, um menino tinha a oportunidade de vivenciar um dia de capitão, como também rodava o elenco. Então, o menino tem uma oportunidade de vivenciar um dia de titular, um dia de reserva, um dia de um jogador que não foi relacionado, mas que faz parte do grupo e, por isso, tem que estar no local do jogo. E, assim, para que no processo de formação eles conseguissem visualizar todas as situações. Ah, eu sou o capitão, hoje eu sou titular, hoje eu sou reserva. Hoje eu sou um protagonista, hoje eu sou um coadjuvante. Então, ele conseguir, dentro do processo formativo dele, vivenciar isso tudo. Dentro dessa questão da diferença, né, nas categorias que você encontrou aí, você acredita, assim, a que fato se deve essas variações, essas diferenças? Fábio, por exemplo, no Sub-11 do Flamengo eu trabalhei 3 anos. Trabalhei com a geração 9-4, com a geração 9-5 e com a geração 9-6. Então, assim, o perfil dos atletas, de maneira geral, era muito diferente. Então, na minha geração 9-4, eu tinha um perfil socioeconômico da minha equipe alto. A grande maioria dos meninos, por coincidência, tinha um padrão de vida legal. Então, eles tinham uma relação de amizade entre eles e eles não se cobravam. Isso era um problema para mim. Porque eles transferiam o que acontecia no campo, na quadra, para fora da quadra. Então, eles achavam que se eles se cobrassem dentro da quadra, a brincadeira deles no final de semana ficaria comprometida. Na geração 9-5, eu tinha um poder econômico generalizado mais baixo, mas os meninos também eram muito amigos. Então, eles não se cobravam. Era quase que uma questão familiar, onde eles tentavam conversar e, em dado momento no futebol, em qualquer categoria, a cobrança tem que existir. Na geração 9-6, eu talvez tivesse um grupo com o mesmo poder econômico da geração 9-5, mas um perfil totalmente diferente, que era extremamente competitivo. Então, na geração 9-6, eu tinha que frear a cobrança entre eles. Eu tinha que conversar. E nessas 3 gerações a gente tinha uma estagiária de psicologia. Entendi. Que teve um belo aprendizado nesses 3 anos, porque assim, foram anos sequentes, mas totalmente diferentes.
eram crianças de 11 anos, a comissão técnica era a mesma, então assim, eu tinha a minha linha de trabalhar, mas o perfil dos atletas era totalmente diferente. Então, assim, eu acho que isso vai muito de você ajustar o que você é como condutor do grupo, como responsável pelo processo, com aquilo que você tem. Como é que o atleta vai reagir? Você vai cobrar, você vai conversar e ele vai te responder, você vai punir, você vai tirar do grupo. Como é que eles vão entender essa questão do rodízio? Ah, por que que hoje, se eu sou o capitão hoje, eu vou ficar fora do jogo na semana que vem? Não, eu tenho que respeitar o colega que treina igual a mim, que tem o mesmo objetivo do que eu. Então, assim, eu acho que vai muito do perfil familiar do atleta. Sim, como é que é o pai, como é que é a mãe, como é que é a relação dele dentro de casa, para que você consiga traçar um perfil dele dentro da quadra ou do campo. Isso tem uma influência direta, né? Na verdade, os comportamentos de casa e os meios onde você convive, né? Meio social, a sua cultura, tudo isso influencia no teu comportamento, na forma que você conduz as coisas. É interessante parar para pensar, né? Dessa menina da estagiária que foi, né? Ali, e ela vivenciou 3 anos ali de experiência. E é óbvio isso, somos pessoas e como seres humanos somos diferentes, e vindo de locais diferentes, com conhecimento diferente, com experiência diferente. Então, cada um tem que ser tratado de uma forma. O mais importante, no meu ponto de vista, é você conseguir compreender as necessidades do teu atleta. Na medida em que você consegue captar quais são as necessidades do seu atleta, você consegue falar na língua dele, compreender como você pode fazer para ajudar. Interessante a gente parar para olhar isso, né? Sim, até dentro do que você colocou, me lembrei aqui de um episódio com essa geração 96, em que um menino que eu, no final do processo, até nessa questão da estagiária de psicologia, eu falei para ela, cara, eu tenho um menino que é de uma comunidade carente, que ele é muito introvertido. Ele hoje até é jogador profissional. E eu falei para ela, cara, eu preciso que você dê atenção total a ele. Eu preciso que você consiga desvendar esse HD. E todos os outros meninos, eu sozinho dou conta. Só que eu preciso aproximar esse menino do grupo. E aí, depois desse rodízio que eu tinha feito, eu determinei que ele fosse o capitão, para tentar promover essa interação. E aí teve um episódio dentro do vestiário que ele foi brigar com um outro menino por causa do meião, que falou que o meião dele estava furado. E falou coisas que ele não deveria ter falado, mesmo com 11 anos, ainda mais com 11 anos de idade. E aí eu coloquei para ele, falei, a partir de hoje você perdeu a abraçadeira. Você não serve para ser meu capitão. Porque você está pensando só em você e não está pensando no grupo. Se você pensasse no grupo, você viria falar comigo, iria me mostrar o meião e eu tomaria a providência, que era te dar um meião novo. E você não. Você quis brigar e passar o meião que estava furado para o seu amigo, e isso não é um papel de capitão. E aí conversei com ele depois e tal, dei uma geladeira nele, né? Dei um castigo nele de maneira vigiada, para ver como ele ia reagir, e perto da fase final, eu dei a abraçadeira de volta para ele. Ele evoluiu, ele entendeu o recado, eu tenho uma relação legal com ele até hoje, e no final, quando a gente foi à final da competição, eu ainda brinquei com ele durante o jogo, né? Teve um momento do jogo que ele abaixou do meu lado, que ele estava cansado, e eu falei para ele até para motivar ele. Eu falei, cara, sabe por que eu te dei a abraçadeira de volta? Porque você merece levantar a taça primeiro do que todo mundo. Você tem mais necessidade do que todo mundo, mas não é o fato de você ter mais necessidade que todo mundo que faz com que a necessidade dos outros seja esquecida. Então você tem que pensar num todo e, obviamente, não esquecendo a tua individualidade, mas pensar num todo dentro do esporte que é coletivo. Show de bola. Nessas categorias menores, a gente consegue identificar, né, nas menores, dos pequenininhos, assim, você falou aí, você chegou a comentar antes, sobre a forma, né, com que você consegue identificar ou como destaca a liderança, que seria em relação à liderança técnica, né, o quanto eles se destacam como jogadores, né, tecnicamente, e isso leva para eles uma questão de liderança. Esse é um padrão que a gente pode trazer como um padrão percebido para as categorias menores?
Sim, e uma outra coisa que ela é curiosa também. Você imagina numa brincadeira. Você libera lá os meninos para brincar. Quem é que vai comandar a brincadeira? Não necessariamente é o cara que é melhor tecnicamente. Normalmente é o menino que é mais desenvolto, Sim, que é mais extrovertido. mais, né, que interage. E aí, nessa questão da brincadeira, é um ponto que você tem de observação para saber qual é a real voz de comando que aquele menino tem dentro do grupo. E muitas vezes, esse menino consegue ter mais voz de comando do que o menino que é o melhor tecnicamente. Normalmente, o menino que é melhor tecnicamente é mais na dele, e ele tem na cabeça que ele vai resolver. E aí, assim, o que você objetiva dentro da quadra? Qual é o teu perfil? Na verdade, nas categorias menores, muita coisa do capitão é o cara que vai tirar o para o ímpar. Sim, não vai muito além disso. Você vai ter o controle todo da situação. A minha maior parte da vivência foi com meninos dessa faixa etária, de 11, 13 anos. O papel deles, e principalmente na quadra, onde você consegue ter acesso ao atleta o tempo todo, você pode trocar o atleta, conversar com ele, botar ele de novo no jogo, é muito mais nessa questão do tirar o para o ímpar. Mas você vai detectando o perfil de cada um. Então, assim, como é que ele interage com os outros dentro das situações de jogo? Nós perdemos, nós selecionamos errado um ataque. Ele vai cobrar o atleta? Ele vai se desculpar? Quando você faz uma cobrança, era uma coisa que eu sempre falava para os colegas que trabalharam comigo e trabalham ainda hoje. Se você faz uma cobrança ao atleta em público, você elogia em público. Se você faz uma cobrança ao atleta em particular, você elogia em particular. Muitas das vezes, você se perde no processo. Você cobra o cara em particular e elogia em público. Aí todo mundo fala assim, aquele jogador é protegido do treinador, porque ele só recebe elogio. Só que tu cobra o cara no particular. Quando tu faz ao contrário, dá a impressão pros outros que tu não gosta do atleta. Porra, tu só cobra o cara em público e elogia no particular, tá errado. Então, assim, na categoria de base, isso é muito importante, você ter essa percepção e esse equilíbrio para detectar o perfil de cada atleta. Na questão técnica, na questão tática, né, de posicionamento, qual a posição que ele vai jogar, e na questão de comportamento. Você precisa, pensando numa questão comercial, que aquele atleta seja vencedor. Aquele atleta tem um valor de mercado. E o cara que tem o melhor valor de mercado é um cara que tem perfil de liderança. É um cara que é competitivo. Isso tem que ser estimulado, isso tem que ser observado, isso tem que ser identificado. Fazendo uma analogia aqui, se a gente trouxer a questão da liderança para as empresas em si, né, a gente verifica muito isso em alguns perfis de líderes, ou líder ou gerência, né, enfim, vamos pensar assim, aquele cara que dá o sabão, né, na galera em público, mas, né, não tem a capacidade de elogiar também em público. Isso também é algo que a gente pode trazer para o meio corporativo, né, empresarial. Essa conduta sua, ela é um exemplo para que a gente traga isso para o meio empresarial também. Se você elogia em particular, dê o seu feedback em particular. Se você faz isso em público, faça em público. A congruência, né? Tem que ter congruência em relação à cobrança e também aos elogios. Tiago, muito bom aí, muito legal, nosso bate-papo está muito maneiro. Eu quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo, pelo que você está gerando de conteúdo para a gente, experiência para a galera que está aí, curiosidade de saber um pouquinho mais sobre como funciona a questão da liderança no meio do futebol, nas categorias de base, né, para você como captador de talentos, né, como você verifica isso, como você percebe isso, até para as pessoas que estão assistindo, que têm filhos que jogam futebol, ter a percepção de como trabalhar os seus filhos, quais são as ferramentas que eles podem utilizar. Né? Eu, como coach, eu acho que é importante a gente levar um pouco desse conteúdo para que eles possam perceber qual o nível que eles precisam trabalhar os filhos dele, quais são as ferramentas e o preparo necessário para que eles atinjam os grandes objetivos. Tiago, obrigado aí mais uma vez. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Beleza, Fábio? Estou à disposição aí sempre. Obrigado aí, um abraço.